Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 12 de julho. Quarta-feira, né, gente? Olha, outra. Terça-feira, Lari? Terça-feira, gente, é isso mesmo. Bom dia para você que nos acompanha. 9 horas e 5 minutos da manhã. E a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 24.192 casos de Covid-19. Desse total, 22.911 pessoas já se recuperaram da doença. Notícia boa, então. Ainda aguardam o resultado do exame 4.120 pessoas e, infelizmente, passamos aí dos 700 pessoas que faleceram, né, vítimas da doença. Chegamos a 701 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 52 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 39 internações, sendo 26 em UTI. E dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados, os números representam 65% de ocupação de leitos em UTI e 26% de ocupação em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram então 141.235 doses aplicadas, ou seja, 44,15% da população geral tomou a primeira dose da vacina e outros 15,85% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou a vacina de dose única. Lembrando que essas informações são atualizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui na TV Câmara também. Hoje nós estamos recebendo o subprefeito da região Nilo Máximo, Juarez Araújo. Tenho o privilégio de recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho do trabalho do dia a dia. Bom dia aí os espectadores aí que nos assistem aí através da TV Câmara, das redes sociais, Facebook. Será sempre um prazer estar aqui e estou à disposição para responder as perguntas que me for pertinentes. Perfeito. Veio antes como vereador, agora como subprefeito. Para que as pessoas em casa conheçam quais são os bairros, né? Qual é a sua região, queria que o senhor explicasse um pouquinho, né? O que abrange, quais os locais que abrangem, então, a subprefeitura Nilo Máximo. A sub da região Nilo Máximo, ela abrange ali são 12 bairros. Começando ali pelo Santa Marina, Cidade Salvador, aí o Novo Amanhecer, Jardim do Marquês, Paraíso, aí se estende até o Jardim Colônia, incluindo ali o Santo Antônio da Boa Vista, os dois Lebrons, que é o Lebron 1 e o Lebron 2. Então dá um total de 12 bairros onde eu tenho a responsabilidade de cuidar da nossa população por ali com muito carinho. Na sua região, inclusive, um dos grandes desafios era a questão do asfalto. A gente fala ali do bairro do Jardim do Marquês, que sofreu bastante, mas agora tem notícia boa, né, falando sobre essa questão do asfaltamento. Avançou muito o subprefeito? Graças a Deus, esse que é o único bairro na minha região, da regional Nilo Máximo, que faltava a pavimentação asfáltica. Hoje ela já está concluída, aí a empresa se encontra ainda no bairro porque está fazendo o calçamento, né? Que o nosso prefeito Isaías Santana, além de não cobrar nada dos moradores pelo asfalto, né? Que em outrora eram pagos, né? pelos moradores, hoje inclusive a acessibilidade das pessoas de calçadas também está sendo implantado junto com o asfalto. Então está na fase final, terminando ali o calçamento, mas o asfalto já foi concluído 100%. E qual que é a satisfação, né, da população? Porque é uma luta que vinha já de muitos anos, essa luta pela questão do asfalto, e o senhor, como subprefeito, tem esse contato mais próximo com a população. Qual tem sido, né, a reação, né, das pessoas que de fato agora receberam essa questão do asfalto? Você precisa ver a satisfação dos moradores, porque foi muito tempo, né, muitos anos de sofrimento. E aí começou pelo próprio proprietário do loteamento, né, que infelizmente ele enrolou as pessoas. Era para ter dado o asfalto pronto, né, antes de construir as residências. Já teria que ter feito o asfalto, mas infelizmente é o tipo de pessoa que conseguiu enrolar até a própria justiça. Quando ele era intimado para comparecer e dar esclarecer sobre o asfalto, ele fazia ali 2, 3 metros e ia para a justiça e disse, não, eu estou fazendo. E com isso ele conseguiu enrolar as pessoas por muitos anos e sofreram demais. Mas agora, graças a Deus, é só alegria, né, que você percebe
na fisionomia das pessoas do bairro de Jardim do Marquês. Perfeito, a gente faz um intervalo aqui na nossa conversa, daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre mais informações dessa região da Nilo Máximo. E com o objetivo de contribuir e incentivar o descarte consciente do lixo gerado em ambientes públicos, um projeto de lei aqui da Câmara Municipal quer criar um programa de instalação de lixeiras e coletores com publicidade institucional. Um problema difícil de se resolver no município de Jacareí é onde se jogar o lixo, já que em muitos locais não existe sequer uma simples lixeira para depositar ali o material orgânico. A vereadora Maria Amélia, depois de ter feito algumas indicações à prefeitura sobre o tema e não ter sido atendida, propôs um projeto de lei para que empresas privadas façam parceria com o Poder Executivo para, então, comprar essas lixeiras e espalharem em bairros e ruas estratégicos a essa finalidade. Ele visa colaborar com o nosso município na questão de organização do desprezo do lixo, né? Porque a gente percebe, ao andar pela cidade, que muitas pessoas não utilizam o seu próprio espaço para desprezar o lixo. Coloca na casa do vizinho ou coloca na esquina de uma escola, na esquina de um clube, na esquina de um prédio desativado, né? Então, isso causa, além de ficar feio o ambiente, e quando vem chuvas e carrega todo esse lixo, há prejuízos para o meio ambiente, né? Chamado de Programa de Instalação de Lixeiras e Coletores de Lixo, tem como objetivo incentivar o descarte consciente dos resíduos sólidos. A Prefeitura faria um chamamento público com a sociedade civil organizada que tenha interesse em participar sem qualquer ônus ao município. Essas lixeiras seriam colocadas em praças, parques, espaços culturais, ruas, avenidas e estradas rurais. Para a parlamentar, a ideia é facilitar o cotidiano das pessoas. A gente fez a proposta e aí quem vai cuidar de tudo isso seria a prefeitura. Quais os locais onde são mais solicitados esse tipo de lixeira. Há locais que a gente já visualiza que tem as placas, né, proibido jogar lixos. Nesses locais também é um local favorável para receber uma lixeira, porque a gente percebe-se que nesse local há um depósito grande, né? Então, isso beneficiaria a própria população que está ali em torno e que faz uso ou que despreza de forma errada esse lixo. Maria Amélia ressalta que este projeto nada tem a ver com o trabalho realizado, por exemplo, pelos locais de entrega voluntária, os leves, que acontecem semanalmente na cidade. A parceria das empresas com a Prefeitura tem a finalidade de somente recolher o lixo simples e não os objetos maiores que são abandonados em terrenos. As lixeiras não seria para esses materiais maiores, e sim para os lixos orgânicos, que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Na área rural, quando a gente vai fazer as visitas, em determinados pontos, pessoas deixam ali o seu lixo orgânico, que passou o final de semana, e aí chega domingo à noite, está cheio de lixo ali, ou segunda de manhã, está cheio de lixo aquele local. Então, nesses pontos que a gente sente a necessidade de instalação de uma lixeira. Como eu venho solicitando muitas lixeiras ao Executivo, eu falei, por que não criar, então, uma lei onde você faça parceria com as empresas privadas do nosso município para favorecer nesse cuidado da nossa cidade. Quando o contrato chegar ao fim, as lixeiras ficarão como patrimônio público e a assinatura do documento com essas entidades não retira do Executivo o poder de intervir na manutenção, conservação, troca ou retirada das lixeiras, caso o parceiro deixe de atender os critérios estabelecidos na lei. Subprefeito, é sempre um desafio a gente falar sobre descarte incorreto de lixo. Os outros subprefeitos que estiveram aqui conosco reclamaram, citaram esse problema nas regiões que eles atuam. Lá na sua região, isso também é uma realidade? Não é diferente, viu, para te falar a verdade, não é diferente. A gente tem muitos pontos de descartes irregulares e eu quero aqui pedir à população
que evite essa situação. Para vocês terem uma ideia, eu peguei a estrada Olinda de Almeida Mercadante, que é uma estrada muito famosa aqui em Jacareí, ainda não é pavimentada, e eu tirei de lá acho que uns 30 caminhões de entulho. E eu fiz ali nas laterais leiras, sabe aquelas leiras para dificultar o acesso dessas pessoas, para que eles não façam esses descartes. Mas é terrível, na cidade de Salvador também, no Jardim Santa Marina, lá em cima, nós temos também vários pontos também de descartes irregulares. E tudo isso perto dos leves, né, locais de entrega voluntária. E as pessoas ainda continuam, infelizmente, praticando esse tipo de ato que faz um mal danado para a população, principalmente para o meio ambiente. Então a gente deixa aqui o nosso pedido também, que as pessoas se conscientizem, descarte os seus lixos, seus entulhos, né, os seus resíduos em locais adequados, uma vez que a gente tem vários esparramados pelo município de Jacareí. Nós, enquanto cidadãos, temos também deveres, né? Não são só direitos, mas também temos deveres. Por isso é importante cada um, de fato, fazer a sua parte. Verdade, Juarez, eu queria só... Claro, por favor. Citar mais uma situação também, que nós vamos ter a Guarda Municipal de novo, se Deus quiser, voltando a atuar contra essas pessoas, porque infelizmente é feito divulgação, sabe, tentar conscientizar as pessoas, mas infelizmente a gente percebe que enquanto não existir para essas pessoas, que não são muitas, a gente percebe que são poucas pessoas que fazem isso, mas fazem com frequência. A gente já tem isso como estatística, então fica aí também um alerta para as pessoas que vão ser notificados pela nossa Guarda Municipal também. Então é importante as pessoas se prevenir e evite esse ato de fazer as coisas erradas, porque vão ter problema lá na frente. E a multa não é cara, ou seja, não é barata, ela é muito cara, acho que a partir de R$700 por cada ato cometido. Então fica aí, não é um desejo do município querer fazer isso, né? Não é a vontade, mas se sente meio que obrigado diante de tanto descartes irregulares que nós temos esparramado pela nossa cidade. Perfeito, recado muito bem dado aqui pelo subprefeito. E começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa oferece bolsas de estudos integrais e parciais, chegando aí a 50%, em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, isso a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Para concorrer às bolsas integrais, o interessado deve comprovar renda familiar bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta deve então ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido no mínimo 450 pontos de média das notas. Além disso, não pode ter tirado 0 na redação. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho, próxima sexta-feira, pelo site que aparece aí na sua tela, que é o prouniportal.mec.gov.br. Bom, e hoje pela manhã, a concessionária do Serviço de Transporte Coletivo, a JTU, paralisou os serviços, mas já retornaram ao trabalho. A repórter Nayara conversou com representantes do sindicato e nos traz mais informações. Nay, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Nay. Quais as informações, por favor? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Jacareí. Hoje pela manhã, a população daqui da cidade ficou algumas horas sem os serviços do transporte público devido a uma paralisação. O motivo, de acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, é a reivindicação do reajuste salarial da categoria. Ligamos no sindicato e eles nos informaram que o pedido de reajuste salarial foi protocolado nas empresas de transporte e desde maio deste ano já foram realizadas 4 reuniões, sendo a última na quinta-feira passada. As empresas ofereceram aos trabalhadores, Leilane, um aumento de 2% para novembro deste ano e 2% para fevereiro do ano que vem, incluindo ainda um banco de horas. A reivindicação da campanha salarial, com data base de maio deste ano, é de 7,59% de acordo com a inflação. Lembrando ainda, Leilane, que no ano passado não teve reajuste salarial, então o sindicato também pede a reposição de 2,46% do salário de 2020 e pedem ainda para que não seja criada o banco de horas. O Sindicato dos Condutores apresentou a proposta para os funcionários
na madrugada de hoje, ali por volta das 3h30 da manhã, e essa assembleia durou até às 6 horas da manhã, que foi o período em que os ônibus não circularam. Por volta das 5 horas da manhã de hoje, o sindicato nos informou que o presidente do sindicato patronal lhe telefonou pedindo para retomar as negociações hoje às 8 horas da manhã. Então, neste momento, está acontecendo uma reunião entre o sindicato patronal e o sindicato dos condutores para chegar aí num acordo. Os sindicalistas estão esperando acabar esta reunião para soltar o informativo aos trabalhadores e a expectativa é que a proposta da campanha salarial seja atendida. Caso seja favorável, se dá como encerrada essa campanha. Caso não, o sindicato dos condutores informou que vai até a prefeitura de Jacareí protocolar um pedido de greve e haverá uma nova paralisação prevista aí para a semana que vem. Lembrando que a população que é, né, Leilane, diretamente atingida com essas greves deve ser informada 72 horas antes de ocorrer. Assim todos se organizam, né? Porque é um direito dos trabalhadores fazerem essas reivindicações, mas a população também precisa ser informada. A gente vai continuar acompanhando, conforme for chegando novas informações ao longo da semana, a gente traz aqui no Bom Dia Jacareí. Leilane, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Nay, pelas informações. A gente muda um pouquinho agora de assunto para falar que as redes sociais podem causar impactos positivos ou negativos nas crianças e adolescentes. Mas com a orientação certa, os pais podem se surpreender com descobertas de talentos dos filhos. Fala, galera do YouTube! Aqui quem fala é o Arthur Ferreira do Mixer 100 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a história dos Tazos. Quando o Arthur nasceu, o acesso à informação já era digital. Ele vai completar 14 anos e faz parte de uma geração que, além de consumir conteúdo, também produz. Ele começou com um canal no YouTube no ano passado e, na opinião da mãe dele, até agora só trouxe benefícios. O Arthur sempre foi estudioso, sempre foi um rapaz inteligente e tal, mas eu acho que ele destacou certas habilidades nele, principalmente assim, pesquisa, leitura. Eu acho que essas habilidades dele foram assim bem ampliadas. Na verdade, eu sempre quis fazer um canal sobre curiosidades mesmo, pra passar para as pessoas, né, esses negócios, porque eu sempre fui curioso. Daí tinha temas que outros canais não faziam, que eu queria saber e eu queria passar para os outros também. A internet foi um escape positivo para o Arthur durante a pandemia. Com as atividades restritas, ele aproveita o espaço digital para desenvolver novas habilidades. Nem sempre os impactos da internet, do uso e abuso das redes sociais são negativos, né? Então é por isso que os pais sempre têm que estar atentos. Tem crianças, por exemplo, que conseguem muito bem se desenvolver na internet, usando das redes sociais. Às vezes questão de timidez, elas acabam melhorando muito. A própria questão da fala, às vezes são crianças que têm dificuldade de fala, de se expressar, e às vezes com a própria internet ali elas conseguem ir desenvolvendo. Na nossa vida aqui, a internet foi uma válvula de escape para o momento que foi muito bem utilizada por ele, mas que pode também causar problemas se a gente não está perto, né? Os pais não podem vacilar, precisam estar atentos a quais pesquisas os filhos fazem na internet e quais conteúdos consomem e produzem. Então, os pais primeiramente têm que estar atentos a isso. Segundo, os pais têm que tentar também uma aproximação. Meu filho gosta de tal youtuber, meu filho gosta de tal canal, deixa eu ir ver o que tem nesse conteúdo, para ter diálogo. Porque às vezes o que acontece, principalmente com adolescentes, os pais não buscam ter esse diálogo, não buscam entender o porquê que a criança gosta, porquê que o adolescente gosta desse tipo de conteúdo e simplesmente proíbem. Eu fico perto olhando. Eu não invado o espaço dele, eu respeito o espaço dele. Eu acho que por eu respeitar esse espaço dele, ele me retribui. Se eu invado, eu acho que daí eu faço o efeito contrário. Os extremos nunca são aconselháveis, portanto, proibir não é o caminho. Mas durante essa jornada de descobertas na adolescência, os pais precisam ser parceiros. A gente não chegou, nem eu, nem o pai, em nenhum momento a gente chegou e falou assim, você vai ser tal coisa? Você vai fazer isso? Não. Se um pai e uma mãe poda, você poda, não é só um sonho, é um projeto de vida, é uma pessoa.
talvez os pais nunca tenham ficado atentos ao fato de que ele gostasse de pesquisar e contar e trazer informações. E aí, quando ele vai para a internet, isso ativa algo nos pais do tipo, nossa, será que ele tem esse talento para fazer isso? Será que lá na frente ele vai ser um jornalista, um apresentador, um pesquisador, um professor? Perguntamos para o Arthur qual profissão ele quer para o futuro e a resposta foi a área da comunicação. Acho que o YouTube é uma plataforma, né, um lugar que você vai usar para chegar em outro lugar que realmente vai proporcionar alguma coisa, né? Tipo, é um trabalho. Não que o YouTube, não desmerecendo, né? Mas, tipo, o YouTube é meio que um lugar que vai te ajudar nesse caminho, né? Até chegar numa televisão, num rádio, enfim. Que gracinha, o Arthur. Subprefeito, a gente falou, né, a Nayara trouxe informações sobre a paralisação da JTU no período da manhã e a possível paralisação na próxima semana. Os bairros onde o senhor toma conta ali, né, atua, tem uma demanda muito grande pelo transporte coletivo municipal. De alguma forma, o subprefeito tem um trabalho de orientação, de oferecer a informação, olha, você pode procurar tal canal, você pode procurar a Secretaria de Mobilidade Urbana, para tentar auxiliar, porque a gente sabe que ainda mais nesse momento de pandemia, o transporte coletivo está lotado, não tem como aumentar, né, a frota na maioria das vezes. Então, quais são os canais de comunicação? O senhor como subprefeito consegue fazer essa aproximação, essa orientação para a população? Hoje a rede social ela é uma ferramenta muito importante quando as pessoas querem usar para o bem, claro. Então é uma coisa que o pessoal fica sabendo muito de repente. Hoje, para você ter uma ideia, a população ficou sabendo primeiro do que eu. Quando eu descobri, sabe, o pessoal já estava ali na rede social comunicando, olha, está sem ônibus, estão reivindicando aumento salarial e tudo mais, então ficaram sabendo primeiro que eu. Então é muito importante a rede social quando as pessoas usam para o bem. É um momento difícil, a gente sabe disso, não está fácil para ninguém, né? Com essa situação de pandemia que a gente estamos vivendo, graças a Deus a população está sendo vacinada, logo mais vai estar todo mundo aí 100% vacinado e as coisas voltam a melhorar. Mas não está fácil para ninguém, né? Inclusive o custo de vida subiu demais, o preço da cesta básica foi lá em cima e o salário das pessoas acabam com isso diminuindo, né? Então aperta o calo de todo mundo e por isso que eles estão reivindicando aí o seu aumento salarial. E para as empresas também a gente reconhece que com a falta de passageiros, né, com a dificuldade que está tendo também não está sendo fácil para eles também. Mas se Deus quiser, logo mais a gente terá aí a população vacinada 100% e aí sim voltar os horários normais, a quantidade de ônibus normais e sem dúvida também que a empresa veja isso, né, e corrija aí o salário das pessoas, que é uma necessidade também. Aproveitando que o senhor falou sobre vacinação, já tomou a primeira dose, né? E tem acompanhado o processo de vacinação lá no bairro? Eu já tomei a primeira dose já, faz uns 20 dias já que eu tomei. Tenho acompanhado também, inclusive de perto, lá na minha região, a vacinação também. O povo está tomando em massa, né? Ainda vejo alguma dificuldade em algumas pessoas dizer que não quer tal marca. Eu acho que a vacina boa é aquela vacina que chegar primeiro, né, que as pessoas tomem sem medo. Tomei a AstraZeneca, não tive problema nenhum, nem senti. Acho que a mão da enfermeira foi muito leve demais, que não senti nem dor no braço. Que bom. A gente quem não tomou ainda já fica até mais tranquilo de saber que pode dar reação, mas também tem chance de ficar tudo certo. Exatamente, em algumas pessoas que dá reação, mas não é em todo mundo. Então, crie coragem, vá se vacinar, que é o único remédio que nós temos hoje, que com certeza cura a gente desse mal invisível aí que é o coronavírus. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta então para conversar mais com o subprefeito e também, claro, para falar sobre vacinação. Até já. Olá, eu tenho uma novidade para você.
Amanhã lançaremos o Anatel Explica. Nesta série de vídeos e tutoriais, você vai ver dicas, esclarecer dúvidas e aprender muito sobre os seus direitos em relação aos serviços de telecomunicações. Hoje temos um convite. Amanhã estrearemos de verdade com informações sobre franquia de dados. Você não vai perder, né? Então, até amanhã. Tchau! Fala aí, mano, beleza, mano? Aí, tá prestando atenção? Ô, se liga na velocidade com a moto, hein? Respeita esse limite de velocidade, hein, Joe? 1 a cada 3 que morre no trânsito é um de nós, mano. Siga seguro, Joe. Chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Como não gastar energia à toa com ar-condicionado? Olhe à sua volta. Se ninguém estiver usando o ar, desligue. Foca no trânsito. Foca na direção. Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. A declaração de MEI é uma obrigação acessória que ele tem que fazer até 31 de maio de cada ano. Ele cumpre o calendário de imposto de renda, tá? Mas, inclusive, ele também consegue fazer essa declaração dentro do Portal do Empreendedor. E o Portal do Empreendedor tem uma ferramentinha que é para que ele lance mensalmente as suas despesas e receitas, que pode contribuir ao final do período para que ele faça a sua declaração baseado naquele controle de receita e despesa que ele fez, aquele entrada e saída financeiras que ele tem. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro destaque de hoje do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, ele enviou o requerimento ao governador de São Paulo pedindo a reposição e disponibilização de 24 medicamentos que estão em falta nas farmácias de alto custo. Ele disse que o caso foi protocolado na Defensoria Pública. Próximo destaque de hoje, a gente acompanha então da Maria Amélia, vereadora do PSDB, que enviou indicação à Prefeitura pedindo a complementação da substituição da atual iluminação por lâmpadas de LED, lá nas ruas do prolongamento Jardim Santa Maria. Isso envolvendo então o programa Nosso Lugar, que tem feito essa substituição em diversos bairros da cidade. E o último destaque de hoje, do vereador Paulinho do Spot, do PSD, ele enviou indicação à Prefeitura pedindo que conserte o vazamento de água na rua Virgílio Coderelli, que fica lá no Jardim Independência, na zona oeste de Jacareí. Segundo ele, o problema vem no momento em que as autoridades pedem justamente o racionamento por conta, claro, da crise hídrica que nós vivemos aqui no nosso país. Lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo o Juarez Araújo, que é subprefeito da região Nilo Máximo. Juarez, lá no comecinho do ano, né, março, abril, teve a mudança da feira, né, que funcionava numa determinada rua, mas se deslocou. Como é que foi essa mudança, né? Trouxe benefícios para a população já se acostumou com esse novo posicionamento da feira? Sem dúvida foi bom lá para ambas as partes, né? Tanto para os moradores da rua onde era a feira antes, como para os feirantes. Logo que eu cheguei na subprefeitura, os feirantes me procuraram e falaram que estava tendo muita dificuldade para eles poderem mudar para uma outra rua. Aí eu fui avaliar lá, eu falei, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil demais, porque aonde eles estavam, eles atrapalhavam um pouco aquele pessoal que tinha garagem, né? Precisava se deslocar no meio do dia, tinha que tirar os seus carros na madrugada para poder deixar fora
perímetro ali onde acontecia a feira. E na rua, para onde a gente acabou deslocando a feira, não perturba ninguém, apesar de ter garagem de um lado só da rua, mas as pessoas têm o seu espaço livre para se deslocar a hora que quiserem. Então foi bom demais essa mudança, foi muito fácil. Conversei com a Magai, que logo na sequência indicou a Carla, que se toma conta dessa parte. Não teve dificuldade nenhuma. Muitas vezes as pessoas não têm ali o conhecimento de onde procurar, né? Então acho que eles bateram na porta certa quando me procuraram, e logo na sequência foi questão de 15, 20 dias já tinha transferido a feira, e hoje está no lugar adequado onde deveria estar há muito tempo. Justamente o trabalho da subprefeitura é essa aproximação, né? Às vezes a pessoa, poxa, mas eu tenho que ir até o Atende Bem, eu tenho que ir até a prefeitura, não sabe quem procurar. E aí a subprefeitura entra de encontro com essas necessidades, né? De resolver, desburocratizar esses problemas da população dos bairros. Exatamente. Eu naquela região, eu moro no Paraíso desde 94, então eu conheço bem a região, eu sei as necessidades, então fica mais fácil, né? Eu tenho um outro problema com uma linha de ônibus do Jardim Paraíso, da JTU, eu preciso fazer uma inversão, já estou correndo atrás, já estou conversando com o pessoal, a empresa já se propôs em cumprir com esse novo itinerário que a gente pretende fazer dentro do bairro, porque tem um bairro que tem muita subida, sabe? E a gente já teve uns problemas do ônibus não conseguir subir, não sei se por algum motivo de falha humana ou até mesmo dos veículos, mas acabou voltando de ré. Isso também está com os dias contados, a gente vai fazer a inversão, se Deus quiser, e não vai ter problema mais também. Então é uma visão que o subprefeito, conhecendo bem a sua região, sabe as necessidades, e a população é só procurar, que estaremos sempre à disposição para dar o nosso melhor como trabalho em prol da nossa população. Recentemente, nossa equipe gravou um programa especial, né, apresentando o bairro Jardim Paraíso, e uma das reclamações, né, dos munícipes, dos moradores daquela região, foi justamente relacionado ao postinho ali do Jardim Holanda, que ele funciona por 12 horas. E a solicitação foi que pudesse estender esse horário de atendimento. Isso é possível, né? Isso faz parte ali das indicações, talvez, do subprefeito? É uma realidade que pode ser estudada ou não existe essa possibilidade no seu ponto de vista? Existe sim, existe essa possibilidade, inclusive já conversamos lá atrás, Secretaria de Saúde, o próprio prefeito também, mas existe também uma ideia do prefeito, uma ideia válida de fazer uma UBS regional, né? Ali na região da Nilo Máximo mesmo. Então é uma coisa que parou-se agora por causa da pandemia, todos nós sabemos que é um momento delicado, muito difícil, então fica uma coisa mais para frente um pouquinho. Mas tem essa expectativa sim de ampliar o horário da UBS já existente, que é do Jardim Holanda, ou talvez até implantar aí uma nova UBS que possa atender toda a região da Nilo Máximo. Perfeito, a gente aguarda então essas boas notícias muito em breve. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, criou um novo serviço de atendimento especializado que possibilita agendamentos para atendimentos presenciais em casos de demandas que não podem ser resolvidas pelos canais remotos. O agendamento para atendimentos abrange, então, serviços como o de contestação de nexo técnico, epidemiológico, previdenciário, que é o NTEP, também a metodologia pela qual se identifica quais doenças e acidentes estão relacionadas com a prática de uma determinada atividade profissional. Também envolve atendimentos solicitados por portadores de necessidades especiais e beneficiários cujos requerimentos foram concluídos sem atendimento ao solicitado, relacionado então à falha operacional não vinculada à análise do direito. De acordo com o Instituto, o agendamento será liberado a partir da próxima quinta-feira, dia 15, e deve ser feito pelo telefone 135. Então, data prevista, quinta-feira, dia 15, e os agendamentos podem ser feitos por meio do telefone, que é o número 135. E a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui na cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Quais as informações? Sempre bom falar sobre vacina, ainda mais quando é para falar sobre completar o esquema vacinal. Bom dia, Leilane. Bom dia a você que nos acompanham. Hoje tem aplicação de segunda dose para aqueles que receberam a Coronavac. Então é necessário estar atento ao seu cartão de vacinação. Para receber essa dose, é necessário levar o cartão de vacinação para confirmar que recebeu já a primeira dose.
além de documento de identificação com foto e CPF. O atendimento será das 12 às 16 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. Hoje também tem aplicação lá no Educamais Jacareí, que fica na Avenida Davi Monteiro Lino, e lá o atendimento acontece das 12 às 18. Então é um horário bem amplo para ninguém perder a segunda dose. Também acontece a aplicação para grávidas, puérperas e pessoas com deficiência que por algum motivo perderam a data de vacinação. Então, se você está nesse grupo, é só se dirigir a uma das UBSs ou unidades municipais de saúde da família ou até mesmo no Educamais e receber a sua primeira dose. Para ter acesso a todos os endereços, é só entrar no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, e se você tem alguma dúvida ou quer mais informações, é só ligar no telefone 156. Lembrando que Jacareí continua na campanha Vacina contra a Fome. Então, se você pode, leve 1 quilo de alimento não perecível e ajude uma família em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Leilane, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Lari, pelas informações. E a Prefeitura de Jacareí confirmou que deve retomar as aulas presenciais na rede municipal de ensino a partir de agosto. A informação foi publicada em decreto do governo Isaías Santana. De acordo com o município, foi levada em consideração uma pesquisa que apontou que 70,5% dos pais e responsáveis pelos alunos são então favoráveis ao retorno e também, claro, o avanço da vacinação colabora para esse retorno no próximo mês. No decreto, o município aponta que as aulas presenciais das escolas conveniadas da rede municipal voltam então no dia 2, conforme a capacidade da unidade escolar e também respeitando os protocolos. Já as escolas que não suportarem todos os alunos com base no distanciamento recomendado, as aulas ocorrerão então de forma híbrida, ou seja, presencial e também de forma remota. Então, previsão do início das aulas, 2 de agosto. Em Jacareí, mais de 20 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. Entre elas está o Luiz, que depois de um longo período de internação e intubação, luta para voltar à rotina e superar a perda de entes queridos que não resistiram à doença. Luiz Horácio Santana é analista de logística, casado há 24 anos e tem um filho. Uma vida comum, que recentemente foi marcada por uma luta gigante contra a Covid-19. Em novembro de 2020, testou positivo para a doença, mas não apresentou sintomas. Em março deste ano, contraiu o vírus pela segunda vez. Começou com febre e cansaço, mas rapidamente o quadro se agravou, necessitando de cuidados médicos. Na ambulância já não podia ficar sem o oxigênio. Precisava do oxigênio, isso. Aí quando veio o resultado, a minha esposa estava junto, né? Daí ele falou que saiu 70% do pulmão, já estava comprometido. Nesse intervalo entre a confirmação da doença e a internação, Luiz perdeu a mãe, a irmã e uma tia, todas para a Covid-19. O impacto não foi só físico, foi também emocional. Parece que as coisas foram arrancadas da gente assim, de uma hora para outra, né? E eu com 50 anos, mas eu não tinha tido nenhum desmaio na vida, nunca tive nada. Não estava preparado para o momento daquele, né? E eu achava que eu ia vir embora 3, 4 dias depois. O tempo no hospital foi muito maior do que o esperado. Ao todo, 32 dias de internação, sendo que durante 16 estava sedado e entubado. Num curto espaço de tempo, desenvolveu diabetes, os rins começaram a falhar e foi encontrada água no pulmão. Ele não lembra do que aconteceu durante o período de intubação, mas do lado de fora da UTI, a esposa acompanhou cada pequeno progresso com muita esperança. Esse processo foi muito difícil, foi dolorido, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que voltar para casa e seguir com todo o processo que estava passando aqui pelas perdas, de você chegar e, meu Deus, ficar com aquilo na cabeça e ao mesmo tempo pensar que ele também não estava aqui, estava lá. A gente sabia que ele ia voltar. No momento algum eu falei, não. Sabe quando você desanima e fala assim, não, agora eu acho que ele vai mesmo. Eu não tive isso, nenhum momento. Quando o Luiz acordou,
Os desafios continuaram. Movimentos de braços e pernas ficaram significativamente comprometidos. Foi preciso paciência e muito trabalho junto à equipe médica para se recuperar. E não é fácil isso, né? Quando a gente tem uma rotina de fazer as coisas, né? Não é que a gente é egoísta, mas está no sangue, porque senão eu não estava nesse ciclo todo que eu já te falei, né? Como mentor de algumas coisas. Aí eu comecei a falar assim, nossa, eu vou ter que tirar a vaidade, deixar a vaidade de lado e, né, porque tomar banho na cama, né? Eu virei, eu acho que um bebê de 8, 9 meses, que aí eu ia ter que aprender a andar, ter que voltar a falar, né? Tudo de novo, porque eu não conseguia, dependia de todo mundo. Comer, a gente comia pela sonda. Eu olhando hoje parece que eu estava numa guerra, mas não para matar as pessoas, mas lutando pela minha vida, de voltar à rotina. Ele venceu a guerra. Na unidade de terapia intensiva, Luiz estava com mais 12 pessoas e só ele e outros 2 companheiros de quarto saíram com vida. Ele vive com a doença, é invisível, é muito forte. O tratamento também é muito doloroso. Mas, como eu sei e tenho fé, eu ia sair dessa, a parte mais difícil está superada. Agora eu preciso me preparar na minha recuperação física. A luta pós-Covid continua. Alguns nervos da perna se romperam. Por isso, ainda é preciso muita fisioterapia. Os cuidados sanitários não foram deixados de lado. Máscara, distanciamento e vacina. Luiz lembra as perdas familiares que viveu e sente a dor de saber que algumas pessoas que foram levadas pela Covid poderiam ter sido salvas por meio da imunização. Esse número de mais de 500 mil pessoas que faleceram, né? O SUS ainda bem que existe, né? Mas eu acho que tivesse também um acompanhamento do tipo, e as vacinas não tivessem tendo atraso, aquele negócio todo, esse número ia ser muito menor. E se a gente tem hoje os estudos da ciência dizendo, faça isso, que é a melhor forma de se prevenir, a gente não pode duvidar. E se a vacina precisa ser tomada 2 vezes, então vamos tomar. A família segue ainda mais unida depois da recuperação e sendo exemplo de que milagres, independente de religiões, acontecem. Uma das coisas assim, não perder a fé, né? Porque realmente ela move a montanha, assim. E isso serve como um aprendizado para nós, né? Para o mundo ser diferente. A gente precisa ser menos egoísta, tem que ser mais fraterno, né? Quantas histórias, né? É até emocionante a gente ouvir a história como a do Luiz, que me recebeu na casa dele, claro, com todos os cuidados. Eu tive o privilégio de contar essa história para vocês, justamente para provar que a recuperação ela é possível. Milagres, né? Como eu acabei de dizer ali, eles acontecem independente de religiões. Mas também é importante, né, subprefeito, os cuidados sanitários. Manter o distanciamento, usar máscara e vacina. Eu acho que o recado é dado, mas é também importante lembrar que nós somos responsáveis não só pela nossa vida, mas também pela vida do outro. Verdade. Por incrível que pareça, eu conheço, não sabia que o nome era Luiz, conheço ele como Horácio, né? Como sobrenome. Eu conheço muito bem ele também, sabia do problema que passou. De uma certa forma, esse testemunho eu acho muito válido para poder as pessoas terem consciência das necessidades de usar a máscara, o álcool em gel, ter aí as suas precauções para evitar que vá ter uma situação dessa em um quarto de UTI, de hospital. Então, muito parabéns para vocês por ter essa iniciativa de fazer essas gravações com esse pessoal que infelizmente passaram por esses momentos muito difíceis. Quem sabe, através de um testemunho desse, as pessoas se conscientizam da necessidade de se prevenirem e, com isso, evita, como eu falei, de estar passando por uma situação como ele passou e outras pessoas também estão passando. Me solidarizo aqui com as 701
Famílias enlutadas. Famílias enlutadas com esse vírus invisível, essa doença invisível aí que é o coronavírus. Meus sentimentos aqui a todos os familiares, por incrível que pareça, eu que estive de vereador por 4 anos, já campanha acho que umas 3 vezes em seguida, conheço muita gente, confesso para você que perdi vários amigos, muitos amigos. Às vezes abro o Facebook assim que eu vou ver, eu falei, não acredito, mais um que foi. Várias pessoas aqui que a gente com muito carinho conheceu há muito tempo e perdemos para essa doença. Por isso que vale a pena se prevenir sim. Tome a vacina, como eu falei, a vacina melhor é aquela que chegar primeiro e evite os problemas maiores aí, porque é uma devasta total que a gente percebe que esse vírus está fazendo com a nossa população. É isso mesmo. A gente muda um pouquinho de assunto agora, só para finalizar nossa conversa. Subprefeito Juarez, o pessoal lá do Jardim Paraíso também reclamou bastante da questão das áreas de lazer. Falta um pouco de área de lazer. Claro, a gente entende que o poder executivo, o poder público não consegue abraçar toda a demanda da população, né? Algumas pessoas reclamam que a academia ao ar livre só tem no começo do bairro, que os horários lá de atividades, agora parados por conta da pandemia, de atividades no Educa Mais, não atendem todas as demandas dos jovens, crianças e adolescentes. Existe um cuidado especial, né? Uma visão para que pós-pandemia, que a gente tenha um cenário melhor em relação a essa questão da área de lazer nos bairros? No Paraíso, por exemplo, a gente tem um projeto aí do nosso prefeito Isaías Santana de fazer também um parque linear, do tipo que foi feito no Jardim Santa Marina e aqui no Jardim Liberdade. Isso era para ter começado esse ano, mas diante da situação que vivemos, o prefeito, claro, assim como eu também, e qualquer pessoa também, nesse momento, a gente temos que valorizar primeiro a vida das pessoas, que é o mais importante, né? E essas áreas, a gente empurrar elas um pouquinho mais para frente, mas vai acontecer. O Paraíso tem muitas áreas públicas, né, que dá para fazer. Recentemente foi implantado um parquinho muito pequeno, inclusive com a academia, como você citou, é uma só no meio do bairro, mas também a gente tem que ter a visão que, no caso do administrador, ele tem 140 e poucos bairros na cidade, né? E cada lugar quer uma academia também, né? Então o nosso já tem uma, precisa de mais? Precisa, mas segura um pouquinho que, se Deus quiser, a gente vai passando, o período pós-pandemia, a gente vai ter mais área de lazer, se Deus quiser. E esse parque linear é uma delas também, né? Que vai ser implantado, se Deus quiser, quando as coisas melhorarem, talvez a partir do ano que vem, se Deus quiser. Juarez, agradeço demais sua presença aqui conosco. Gostaria de abrir o espaço para que o senhor pudesse dar o seu último recado, então, para a população. Que legal. Quero dizer aqui para a população de Jacareí, em geral, inclusive a região onde eu estou lá atuando como subprefeito, que a ideia do nosso prefeito Isaías Santana é avançar com a Secretaria de Meio Ambiente. Quero mandar aqui um abraço para a Claude, que é a nossa secretária, também o Sérgio, nosso diretor-geral, todo mundo envolvido por uma boa causa. E tem melhorado bastante a situação do meio ambiente em Jacareí e pode esperar a população, que vai melhorar muito mais. Temos aí a capina elétrica agora, que é uma novidade também, tem dado um resultado danado de bom, graças a Deus. Vamos ter mais gente, mais equipe, se Deus quiser, a partir do ano que vem, as coisas melhoram e aí a gente vai dar conta do recado. Inclusive, nas épocas de chuva, a gente está se preparando de tudo quanto é jeito, com ferramentas e maquinário, para poder não passar aquela situação que a gente sempre passou nos anos, né, anteriores e até no começo desse ano também, para ver se a gente tem aí uma coisa mais, os problemas mais amenizados com a situação de mato alto, que é uma coisa que aparece bastante na época de chuva. O mato cresce muito rápido e a gente precisa aqui ter essas ferramentas para poder dar conta do recado. Podem ter certeza que a situação melhora, se Deus quiser, já no próximo período de chuva. Grande abraço a todos, um bom dia. E que Deus abençoe os lares de cada um de vocês. E muito obrigado a vocês aqui também. A gente que agradece e te espera aqui numa próxima oportunidade. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. O Bom Dia fica por aqui. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um abraço para você, se cuide e até amanhã.